Eu tenho certeza que uma das perguntas que praticamente todos nós já nos fizemos pelo menos uma vez na vida seja certamente qual será o verdadeiro motivo de existir tanto sofrimento neste mundo, não é verdade? Tantas guerras, tantos conflitos, o próprio Holocausto, por exemplo, cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e que na época foi responsável por matar nada mais nada menos que aproximadamente 6 milhões de pessoas, das quais eram em grande parte compostas por famílias inteiras, inclusive mulheres e crianças, que acabaram sendo brutalmente assassinadas nos famosos campos de extermínio nazistas. Meus amigos, realmente não é preciso pesquisar muito para se chegar à conclusão de que, desde que este mundo é mundo, pelo menos do jeito como nós o conhecemos hoje, o sofrimento, a discórdia e as guerras andaram sempre de mãos dadas com todas as civilizações que já existiram aqui. Pois nem mesmo o próprio Cristo foi poupado deste sofrimento, e muito pelo contrário, foi brutalmente torturado, xingado, cuspido e humilhado durante todo o tempo em que ocorreu o seu julgamento, condenação e crucificação. E por que será que, sendo ele o Filho de Deus, foi ele também tão maltratado neste mundo, não é mesmo? E também, por que será que ele insistia tanto em afirmar que, na verdade, o seu reino não era deste mundo? Bom, eu sei que realmente são muitas perguntas. E, obviamente, uma coisa é certa nessa vida, é que sempre teremos mais perguntas do que respostas. Mas existe uma pergunta em particular que eu, pessoalmente, sempre me fiz e que até pouco tempo atrás, nós aqui do canal, ainda não possuíamos nenhuma resposta satisfatória para essa questão. Mas que, ao juntarmos todas as peças deste grande quebra-cabeças que já possuímos, finalmente conseguimos enxergar a verdade e entender o que realmente aconteceu no passado. E essa dúvida que eu sempre tive é a respeito de que, quando o inimigo de Deus levou Jesus ao topo daquele alto monte, conforme é descrito na Bíblia, e de lá mostrou a ele todos os reinos da terra, onde os ofereceu a Jesus, dizendo que de graça a ele havia sido dado, e de graça ele os daria a quem ele quisesse. Bom, vocês se lembram que Jesus recusou, mas não chamou o inimigo de mentiroso, não é mesmo? Mas então, eu me pergunto, como o inimigo de Deus poderia ter afirmado perante o próprio Cristo que de graça a ele todo este mundo havia sido dado? Como isso poderia ser mesmo possível? E essa, meus amigos, sem dúvida nenhuma, sempre foi uma questão que sempre me deixou muito confuso. Pois, se de graça o inimigo de Deus havia ganhado todo este nosso mundo, então quem poderia tê-lo dado a ele? Bom, e eu tenho certeza que a verdadeira resposta para essa pergunta, sem dúvida nenhuma, irá surpreender a muitos de vocês, simplesmente porque, mesmo sendo este nosso inimigo o verdadeiro pai da mentira, a verdade é que, pelo menos naquele momento, ele realmente estava mesmo falando a verdade. Ou seja, que este mundo realmente o pertence. Coisa que não precisa ser muito inteligente para se perceber, não é verdade? E realmente, foi dado a ele há muito tempo atrás, e acreditem ou não, de forma totalmente gratuita. O único engano nisso tudo, e algo que realmente não podemos fazer de forma alguma, é cometer o engano de pensar por um momento que o Pai do Cristo, o verdadeiro Deus, Criador de todo este mundo, pudesse mesmo ter alguma coisa a ver com isso. Pois, acreditem ou não, a verdade é que não foi ele. Fomos nós. Isso mesmo. Fomos nós que nos deixamos envolver pelas mentiras do nosso inimigo e acabamos, com o passar do tempo, por entregar de mão beijada, como se poderia dizer, todo este mundo, o qual o nosso Criador havia feito com tanto amor e carinho, especialmente para nós, nas mãos do nosso próprio inimigo. Mas, como vocês já devem ter percebido, para que possamos entender melhor toda essa questão, nós aqui do canal, o Ser do Ser, vamos ter que convidá-los a nos aprofundar um pouco mais nesta grande e profundamente intrigante toca do coelho. E é sobre este assunto que vamos falar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao canal O Ser do Ser.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal C do C. E lembrando que este vídeo é a segunda parte de uma sequência de vídeos chamada Origens. E para aqueles que ainda não assistiram a primeira parte e quiserem assistir para poder entender melhor tudo que vai ser falado aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje, antes de mais nada, gostaríamos de nos desculpar por um pequeno equívoco que ocorreu da nossa parte e que foi feito no vídeo anterior, quando afirmamos que na história bíblica a respeito da criação do homem, a qual é contada a partir do 5º versículo do 2º capítulo do livro de Gênesis, Adão e Eva teriam desobedecido a Deus comendo do fruto da árvore da vida, quando, na verdade, o que realmente é descrito no texto é que seria da árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual eles realmente teriam sido proibidos de se alimentar. Mas gostaríamos de esclarecer que isso também não muda em nada a nossa posição a respeito de tudo que foi afirmado no vídeo anterior. Pois, como falamos no vídeo passado, realmente acreditamos que muitas informações que estão contidas em textos bíblicos parecem realmente estar sendo transmitidas através de simbologias ou códigos, e sendo assim, não devem ser literalmente levadas em consideração ao pé da letra, como se poderia dizer. Como acreditamos que seja o que aconteça no caso de toda aquela história que é contada a respeito da Torre de Babel, ou também como na história, que é contada no próprio livro de Gênesis, onde afirma que a família de Adão teria sido a primeira família a habitar todo este nosso mundo. Algo que, com certeza, não poderia ser mesmo verdade, simplesmente pelo fato de que, quando a família de Adão ainda era composta por apenas 4 pessoas, sendo elas Adão, Eva e seus 2 primeiros filhos, Caim e Abel, é contado que após Caim ter matado Abel, ele teria fugido para uma cidade distante, chamada Nod. E assim sendo, como então Adão e Eva poderiam ter sido realmente os primeiros habitantes a serem criados neste nosso mundo, se no próprio texto de Gênesis, onde é contada a história da família de Adão, também é descrito de certa forma que na época já existiam cidades na Terra, não é verdade? E assim, meus amigos, acreditamos que da mesma forma possa também estar acontecendo com toda essa história que é contada a respeito da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois, vejam bem, o que realmente é descrito no versículo 9 do 2º capítulo do livro de Gênesis é que, na verdade, existiam 2 árvores sagradas que haviam sido plantadas por aquele suposto Deus bem no meio do jardim do Éden. A árvore da vida, da qual o fruto supostamente seria capaz de proporcionar a vida eterna a quem dele provasse, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual eles teriam sido alertados para que não comessem do seu fruto, pois no dia em que dele comessem, certamente morreriam. O que, pelo menos para nós aqui do canal, isso já parece ser mesmo algo muito estranho, o fato dessas 2 árvores com propriedades totalmente diferentes terem sido plantadas juntas, ou pelo menos não muito longe uma da outra, e bem no meio do jardim. Pois seria o mesmo que alguém que tivesse crianças em casa colocasse em cima da mesa da cozinha 2 potes de doces, sendo que em um dos potes os doces estivessem recheados de mel, enquanto que no outro eles já estariam recheados de um veneno mortal. Contando simplesmente com a sorte de que as suas crianças fossem capazes de lembrar o tempo todo de qual daqueles potes eles realmente poderiam comer ou não. E agora eu pergunto a vocês, será que isso realmente seria algo sensato de se ter feito? Bom, e é por esse motivo que nós aqui do canal acreditamos sinceramente que se quisermos realmente saber a verdade, precisamos estudar a Bíblia e não simplesmente ler ela para decorar alguns trechos e assim ficarmos repetindo como se fôssemos uma espécie de papagaio, como a maioria das pessoas fazem. Pois, acreditem ou não, a maior parte das informações mais importantes que estão contidas na Bíblia, curiosamente, não podem ser decoradas, simplesmente porque quase sempre elas estão sendo transmitidas através de códigos ou simbologias. Pois, pelo menos pelo que parece, é que mesmo
havendo tanta mentira e manipulação para tentar ocultar toda a verdade neste mundo do inimigo, os servos do verdadeiro Pai do Cristo sempre encontraram uma forma de nos mostrar a verdade, ainda que de forma subentendida, como é o caso dos próprios textos bíblicos, por exemplo, para que no futuro aqueles que realmente procurassem conhecer a verdade pudessem ter pelo menos a chance de encontrá-la, mas, como já foi falado, quase sempre de uma forma subentendida e quase nunca de maneira literal. Pois vejamos como ficaria toda essa história que é contada a respeito do Jardim do Éden se nós resolvêssemos literalmente levar em consideração tudo o que realmente está sendo descrito no texto. E, por favor, me corrijam se eu estiver errado, pois não sei se eu entendi direito, mas acredito que seria algo mais ou menos assim. Aquele suposto Deus, que havia plantado o Jardim do Éden, colocou nele dois seres que ele também havia criado, os quais, logicamente, não possuíam uma boa noção do que realmente era certo ou errado, uma vez que eles haviam acabado de serem criados, correto? E mesmo assim, curiosamente, a única coisa que aquele Deus não queria que eles provassem de forma alguma era do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde justamente, por não terem ainda um completo conhecimento do que realmente era certo ou errado, acabaram sendo enganados por uma serpente que, curiosamente, também estava dentro do jardim. E com isso, acabaram sendo expulsos dali e obrigados a trabalhar e a lavrar a terra, uma coisa a qual, segundo o que já era descrito desde o início do texto, eles já estariam condenados a fazer antes mesmo de serem criados e de supostamente terem desobedecido aquele Deus. Bom, eu não sei para vocês, mas pelo menos para mim isso não faz o menor sentido, pois, como já comentamos aqui, temos certeza que tudo isso não passa de puro simbologismo para retratar de uma forma subentendida tudo o que realmente possa ter acontecido naquele tempo, e que seria algo mais ou menos como já foi falado no vídeo anterior. Ou seja, o verdadeiro homem que foi realmente criado pelo verdadeiro Deus, como é descrito no primeiro capítulo de Gênesis, já existia muito antes que Adão e os seus descendentes caminhassem sobre a terra. Mas um grupo de seres cujo líder muito provavelmente estava com Deus no momento da criação deste mundo, e que pelo menos até então deveria se mostrar ser obediente a Deus, movido por um profundo sentimento de ciúmes e inveja, resolveu se rebelar contra o próprio Criador, pois não teria gostado de forma alguma de ver a grandiosidade de um novo ser recém-formado por Deus, como era aquele homem, o qual havia sido criado com tanto amor e carinho, ao ponto de ter sido feito à sua própria imagem e semelhança. E que assim resolveu tramar todo um plano maligno para fazer com que aquele homem realmente caísse daquela sua condição de grandiosidade e semelhança com seu Criador e passasse então a ser apenas um ser comum, como todas as outras criaturas que haviam sido criadas neste mundo. Onde naquele momento, realmente, a única coisa que o líder daquele grupo não queria de forma alguma que aquele homem realmente fizesse era exatamente provar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o que ele realmente não queria de forma alguma era que aquele homem recém-criado por Deus, juntamente com a sua mulher, tivessem tempo para conseguir adquirir um completo conhecimento do que realmente era certo ou errado neste mundo. Porque somente assim ele poderia conseguir plantar em seus corações a semente da dúvida e da desconfiança. Ou seja, o verdadeiro plano do inimigo era tentar fazer com que aquele homem passasse a desconfiar das verdadeiras intenções do seu Criador. E para que isso fosse realmente possível, eles precisavam também se apressar para conseguir agir antes que o Criador conseguisse plantar no coração daquele homem e da sua companheira a semente da amizade e da confiança, fazendo com que aquele homem, assim como a sua mulher, conseguisse enxergar o Criador não mais como um Deus todo-poderoso, e sim da mesma forma como que os filhos enxergam o seu pai. O que, com certeza, faria com que aquela relação entre o Criador e a sua criatura se tornasse, então, algo realmente incorruptível. E como aqueles seres malignos tinham que agir depressa,
Eles acreditavam que o melhor a se fazer naquele momento seria convencer aquele homem a comer da única coisa que ele realmente não poderia se alimentar de forma alguma, e que na verdade não era do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e sim do fruto da árvore da vida. Pois acreditem, meus amigos, era nela que estava todo o X da questão. Mas, com certeza, o homem só poderia ser mesmo convencido a comer daquele fruto antes que adquirisse um completo conhecimento do que realmente era certo ou errado. Simplesmente porque, pelo menos para nós aqui do canal, este fruto da árvore da vida nada mais era do que a carne, ou seja, o próprio fruto da vida, o qual só pode ser realmente produzido pelo corpo de um ser com alma vivente. Mas tenho certeza que vocês ainda não entenderam o verdadeiro X da questão, como se poderia dizer. Ou seja, qual era o verdadeiro propósito da serpente nessa história toda? Pois acreditem ou não, o verdadeiro problema de tudo isso não era exatamente a carne, pois o inimigo era extremamente inteligente e astuto, e como uma verdadeira cobra traiçoeira, ele sabia muito bem envolver a sua vítima para com isso conseguir tudo o que queria. E o que ele realmente queria nessa história toda, podem ter certeza, não era exatamente fazer com que aquele homem comesse carne. Pois, pensem comigo, para que o homem pudesse realmente provar do verdadeiro fruto da árvore da vida, que era a carne, ele teria obrigatoriamente que sacrificar um ser inocente que possuísse uma alma vivente e que havia sido criado pelo próprio Deus, correto? E aí é que está o verdadeiro X de toda essa questão. Pois para isso, aquele homem teria que negar a sua própria natureza e a sua semelhança com o Criador, e negar também o seu instinto original mais supremo, o qual habita dentro de cada um de nós até os dias de hoje, e que é o de não matar. Nós podemos até nos vermos obrigados a fazer isso às vezes, com um animal doméstico para o consumo da família, ou até mesmo quem trabalha em algum frigorífico, por exemplo, mas tenho certeza que sempre sabemos lá no fundo que isso sempre vai contra a nossa verdadeira natureza, não é verdade? E isso simplesmente porque a verdadeira origem dessa nossa consciência, a qual está de certa forma conectada a esta forma adâmica que possuímos neste mundo, acreditem ou não, ainda é um descendente direto daquele primeiro homem que foi originalmente criado por Deus. Bom, mas voltando ao assunto, o fato é que, sendo aquele homem e a mulher até então seres semelhantes a Deus, eles jamais poderiam ter feito tal coisa, pois assim como Deus é o Criador da vida, certamente aquele homem em sua natureza primeira também teria sido criado para ser um verdadeiro protetor e cuidador da vida. E por esse motivo, ele jamais poderia ter matado um ser inocente e acabado com isso por fazer, mesmo que de forma totalmente inconsciente, acreditem ou não, o primeiro sacrifício da história que foi feito ao Deus deste mundo. E é por esse motivo que o Deus deste mundo, ao longo da história, sempre pediu sacrifícios de animais como prova de adoração a ele, simplesmente porque isso é o maior símbolo da sua vitória sobre a criação de Deus. Bom, e o ato de ter matado e assim negado a sua própria semelhança com o Criador foi, com certeza, o primeiro passo para entregar de mão beijada todo este mundo que havia sido criado pelo verdadeiro Deus, especialmente para nós, nas mãos do nosso próprio inimigo. E fazendo também com que aquele homem realmente caísse daquela sua condição de grandeza e semelhança com seu Criador, e com isso perdesse grande parte da sua natureza energética, passando a possuir então uma natureza muito mais ligada ao mundo físico do que propriamente ao mundo da energia existencial a qual o verdadeiro Deus pertence. Onde passou a ser realmente obrigado a ter que se alimentar para sobreviver, coisa que muito provavelmente até então era algo totalmente opcional para ele, e a ter que começar a fazer roupas para proteger o seu corpo e evitar que se machucasse, além de também ter que construir abrigos para se proteger do frio e da chuva.
Mas o que certamente o inimigo do homem até então realmente não esperava com tudo aquilo, era que o Criador, sendo informado que tudo havia sido causado por eles, se voltasse tão duramente contra eles e os condenassem juntamente com seu líder, que curiosamente, pelo que parece, não se chamava Lúcifer, e sim Samael, a compartilhar do mesmo destino do homem, perdendo igualmente grande parte da sua natureza energética e com isso ficando completamente presos neste mundo juntamente com o homem que eles haviam corrompido. E com certeza, como eles mesmo assim ainda deveriam ser muito mais poderosos e em maior número do que a raça do homem, que até então era composta apenas pelo primeiro homem e a primeira mulher que haviam sido criados por Deus, é muito provável que durante muito tempo o Criador tenha enviado sentinelas para que protegesse aquele homem daquele grupo de seres malignos. Mas, com o passar do tempo, também é muito provável que conforme o homem ia se multiplicando sobre a terra e se tornando em maior número do que aqueles tais anjos caídos, o Criador certamente possa ter se ausentado deste mundo por um longo período de tempo. Talvez por acreditar que o inimigo não pudesse representar mais uma ameaça ao homem. Mas uma coisa é certa. Logo que Samael e os seus anjos caídos viram que o Criador e os seus sentinelas haviam se ausentado deste mundo e deixado a raça dos homens sozinhos na terra, logo se apressou em tentar persuadi-los para fazer com que eles os servissem e os aceitassem como sendo seus novos deuses. Pois uma coisa é certa, meus amigos. O inimigo queria a todo custo se tornar realmente o Deus deste mundo. Mas como aqueles homens já sabiam seres malignos que eles realmente eram, obviamente não se deixaram levar novamente por suas mentiras e não aceitaram de forma alguma aquela ideia. E como até onde se sabe, o homem naquela época, apesar de ter perdido grande parte da sua natureza energética e se tornado assim um ser muito mais ligado ao mundo físico do que propriamente ao mundo de energia ao qual inicialmente ele pertencia, assim como os anjos caídos, eles também eram seres de grande estatura, sendo eles verdadeiros gigantes naquela época. E para azar do inimigo, existem fortes evidências, inclusive no próprio livro de Gênesis, onde é descrito toda aquela história a respeito da Torre de Babel, que apontam para o fato de que aqueles primeiros homens eram fortemente unidos e que formavam algo parecido como uma espécie de colônia humana na Terra. O que, com certeza, os tornava realmente ainda muito mais fortes do que já eram e praticamente impossível de serem subjugados até mesmo por aquele grupo de anjos caídos. Pois imaginem só se vocês teriam coragem de mexer com o enxame de abelhas se essas abelhas medissem, em média, de 6 a 8 metros de altura cada uma. Pois, ao que tudo indica, é realmente muito provável que fosse essa a altura aproximada tanto dos anjos caídos como também dos homens que habitavam a terra naquele tempo. Mas o problema de tudo isso foi que enquanto aquela civilização de homens, por talvez ainda conservar fortes semelhanças com seu Criador, crescia se preocupando simplesmente em viverem juntos, em paz com a natureza e principalmente uns com os outros, para, quem sabe assim, um dia pudessem talvez serem perdoados pelo Criador e retornassem à sua condição original, o inimigo dos homens, com certeza, não pensava em outra coisa que não fosse em se tornar Deus e passar a comandar definitivamente todo este nosso mundo. E com isso, ele e o seu grupo de anjos caídos, com certeza, se dedicaram durante muito tempo a tentar encontrar uma forma de conseguir fazer com que aqueles homens pudessem ser realmente dominados e subjugados, antes que acabassem crescendo demasiadamente em número sobre a Terra e com isso se afirmassem como sendo realmente a espécie dominante do planeta. E lembrando que, como já foi falado, é realmente muito provável que aquele grupo de anjos caídos, juntamente com seu líder, já estivessem com Deus desde a criação deste mundo, e sendo assim, não se tratavam de seres comuns, e sim de seres muito antigos e que já possuíam uma grande quantidade de conhecimento
a respeito de muitas coisas que já existiam muito antes que todo este nosso mundo fosse realmente criado, e que para nós ainda são totalmente desconhecidas. E como eles ainda deveriam ter um certo poder natural de manipular a energia, acreditamos que eles não demoraram muito tempo para encontrar formas artificiais de fazer isso, ou seja, uma forma de manipular artificialmente a energia, o que com certeza seria capaz de aumentar consideravelmente o seu poder. E com isso, conseguiriam então subjugar toda aquela espécie de homens que existiam sobre a Terra naquela época. E essa forma artificial de manipular a energia que eles encontraram é tudo aquilo que conhecemos hoje como sendo a tecnologia, que nada mais é do que uma forma artificial de se manipular a energia. E isso simplesmente porque se a gente parar para pensar um momento a esse respeito, veremos facilmente que todo aparelho eletrônico é um verdadeiro manipulador artificial de energia. Ou seja, a energia entra no aparelho em seu estado bruto, por assim dizer, e ao passar por todos os seus circuitos eletrônicos, essa energia é então manipulada de tal forma que no final do processo ela acaba se transformando naquilo em que o aparelho foi projetado para oferecer. Seja uma imagem, um som, sinal de Wi-Fi, ondas de rádio, internet, comunicação e por aí vai. Então, nós acreditamos que é realmente muito provável que aquele grupo de seres, que já eram de certa forma manipuladores naturais da energia, possam realmente ter alcançado em um curto espaço de tempo um nível de evolução tecnológico que, por incrível que pareça, possa ter sido naquela época, ou seja, há pelo menos algumas dezenas de milhares de anos atrás, algo assim infinitamente superior a toda essa nossa tecnologia que possuímos nos dias de hoje. Uma tecnologia com um nível de evolução tão alto que, com certeza, não demorou muito tempo para que eles finalmente percebessem que a melhor forma de conseguirem realmente subjugar toda aquela raça de homens indomáveis, como se poderia dizer, não seria colocá-los em nenhuma espécie de prisão, e sim totalmente o contrário, ou seja, ao invés disso, a melhor maneira de prendê-los e conseguir subtrair deles aquilo que eles realmente queriam seria colocar a prisão dentro de suas mentes. Simplesmente porque esta seria, sem dúvida nenhuma, a única maneira de fazer com que aqueles homens realmente os servissem, ainda que de forma totalmente inconsciente, fazendo com que eles, conectados então a uma espécie de avatar, não se lembrassem mais quem realmente eram e passassem a não se reconhecer mais como sendo uma só família e um único povo, os separando totalmente uns dos outros e assim os dispersando pelo mundo inteiro, tal como é descrito naquela história que é contada a respeito da Torre de Babel. E acreditem ou não, foi justamente por este motivo e com este propósito é que eles resolveram então a criar toda essa nossa raça adâmica que ocupamos neste mundo nos dias de hoje. E que, na verdade, funciona como se fosse uma espécie de avatar ao contrário. Pois eu sinceramente acredito que aquele dito sopro divino, que teria feito com que o homem adquirisse mesmo a vida, na verdade possa não passar de uma espécie de conexão mental, na qual eles conseguiram fazer com que a mente daquele homem, na sua forma original, como foi realmente criado por Deus, tivesse assim todos os seus 5 sentidos, totalmente conectados e aprisionados de alguma forma a este nosso outro corpo físico, por meio do qual nós estamos nos manifestando neste mundo, neste exato momento. Bom, e por que um avatar ao contrário? Simplesmente porque, como vocês certamente já perceberam, diferente do que foi mostrado no filme O Avatar, em que um ser humano comum e com um certo tipo de deficiência física passava a ser muito mais forte do que realmente era quando conectado a um corpo de um ser gigante e poderoso, tenho certeza absoluta que neste nosso caso a coisa funcione de uma forma totalmente contrária. Ou seja, o nosso verdadeiro eu é que é um ser gigante e poderoso, mas que quando conectado a este nosso corpo adâmico, pequeno e cheio de limitações,
nos deixa totalmente vulneráveis e faz com que, assim, sejamos todos muito mais facilmente controlados. Pois da mesma forma como é contado na história a respeito da Torre de Babel, em que aquele Deus havia se esforçado tanto em tentar confundir e enganar todas aquelas pessoas, para fazer com que elas não conseguissem mais se entender uns aos outros, e assim se espalhassem por toda a terra, para que não fossem mais capazes de executar grandes obras juntos, podem ter certeza de uma coisa, meus amigos. Nós estamos vivendo literalmente nessa história da Torre de Babel durante todo este tempo em que essa nossa civilização adâmica vem ocupando todo este nosso planeta ao longo da história. E isso simplesmente porque, acreditem ou não, a verdadeira Torre de Babel nunca foi realmente construída sobre a Terra, e sim dentro de cada um de nós, dentro do nosso próprio DNA. Em todo um conjunto de programações que, acreditem ou não, são responsáveis por criar todas estas diferenças que existem entre nós e nos jogar uns contra os outros o tempo todo durante toda a nossa vida. E é por esse motivo que muitas vezes, mesmo que estando em meio a uma grande multidão, ainda assim nos sentimos como se estivéssemos completamente sozinhos neste mundo. E acredito que talvez agora vocês já estejam começando a perceber aonde realmente possa estar indo a toca desse coelho, não é verdade? Isso mesmo, meus amigos. A verdadeira toca do coelho nessa história toda está dentro de cada um de nós, no nosso próprio DNA. Pois podem acreditar, é exatamente aí que o mágico deste mundo realmente escondeu o seu coelho, e que faz com que seja realmente possível que ele venha literalmente orquestrando todo este espetáculo de conflitos, guerras e sofrimentos que vem acontecendo ao longo da história com todas as civilizações que já existiram na superfície desse nosso planeta. Bom, mas infelizmente, para que esse vídeo não fique ainda mais longo do que já está, vamos ter que continuar este assunto em um próximo vídeo. Esperamos sinceramente que tenham gostado do vídeo. O nosso muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus, o Pai do Cristo. Um forte abraço, muita paz e até a próxima.